Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para falarmos de assuntos misteriosos, porque eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro serial killer dos Estados Unidos, conhecido pela alcunha de H.H. Holmes ou H.H. Holmes. Esse homem, pessoal, ele matou provavelmente mais de 200 pessoas dentro de um hotel que ele mesmo construiu, ele mesmo projetou, com inúmeros quartos, mais de 100 quartos, passagens secretas, salas de tortura dignos de um filme de terror. Tanto é que esse hotel ficou conhecido como o Hotel da Morte de Holmes. E outra coisa também, pessoal, a respeito desse assassino. Segundo diários que o seu tataraneto possui, os diários originais dele foram analisados pelo FBI e pela CIA, e esse homem tem grande chance de ter sido Jack o Estripador. Parece que a Meghan Markle, que é casada ali com o príncipe Harry, também tem muito a ver com a família de H.H. Holmes. Olha, gente, um assassino frio, calculista. Vou contar essa história na íntegra aqui para vocês. E também, pessoal, além de uma história criminal, é uma história que envolve muito o sobrenatural por causa de mortes estranhíssimas que aconteceram após o enforcamento desse homem, porque ele foi condenado à morte com apenas 34 anos de idade. Vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre a história de H.H. Holmes e o seu Hotel da Morte? Então me acompanhem até aqui o final do vídeo. Se gostarem, por favor, deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. H.H. Holmes, na verdade, era uma alcunha. O nome dele verdadeiro era Herman Webster Muggett. Ele nasceu no dia 16 de maio de 1861 e foi morto por enforcamento no dia 7 de maio de 1896 com apenas 34 anos de idade. Ele nasceu na cidade de New Hampshire e ele era filho ali dos primeiros colonos europeus que habitavam aquela área. O nome do pai dele, pessoal, era Levi Orton Muggett, e a mãe dele se chamava Theodate Page Price. Ele tinha mais 2 irmãos e ele era o filho caçula ali desse casal. O seu pai, ele também parecia muito violento, tinha bastante problema ali com o alcoolismo e era um homem extremamente trabalhador, né? Mas perdia bastante nesse quesito ali a respeito da violência que ele tinha em casa também com a esposa e também com os filhos. Ele também, pessoal, quando era pequeno, ele tinha, parece que um comportamento ali um pouco complicado, o Herman, né, que mais tarde seria ali então o H.H. Holmes, que ele gostava muito de maltratar animais e também de torturar crianças que eram menores do que ele. Então ele já tinha aquele comportamento ali bastante voltado também para a covardia. Ele era uma criança extremamente bonita e extremamente inteligente. Parece que ele era um dos melhores alunos do colégio em que ele estudava, ele tirava excelentes notas. Também chamou a atenção ali daquela galerinha ali dos valentões, né? Então os valentões já tinham um pouquinho ali de ciúme por causa da aparência dele e também por causa da inteligência, e eles descobriram que ele tinha um medo de esqueletos também. Eles descobriram isso e fizeram uma proposta ali, um desafio, que caso ele fosse tão corajoso ao ponto de ficar frente a frente com o esqueleto, que ele seria aceito, então, naquele grupinho ali dos valentões, e ele acabou, então, aceitando. Parece que ali na cidade tinha um laboratório, né, de um médico que atendia, e nesse laboratório tinha um esqueleto. Então, eles descobriram isso, levaram Holmes até lá,
E então fizeram essa proposta. Só que chegando lá, pessoal, não foi bem assim que aconteceu. Parece que eles empurraram ele para dentro da sala e trancaram ele ali por algum tempo. Quando eles voltaram, eles acharam que iriam encontrar uma criança, né, totalmente ali horrorizada, passando mal, com um susto muito grande. Mas na verdade foi o oposto do que eles imaginaram. Porque o medo dele se transformou num grande fascínio. Ele passou ali algum tempo olhando para aquele esqueleto e o medo se tornou então uma admiração, só que uma admiração doentia, fascínio doentio que ele acabou adquirindo para a vida dele, que era o fascínio da morte de outras pessoas. Então assim, ele acabou se formando ali no ensino médio com 16 anos e ele acabou então arrumando um emprego de professor. Ele se casou muito cedo, tá pessoal? Ele se casou com 17 anos com uma moça chamada Clara Lovering e ele acabou tendo um filho com essa mulher e esse filho se chamava Robert Lovering Mugget. Em 1882 ele então ingressou na faculdade de medicina, em 1886 ele acabou se formando. Quando ele estava fazendo essa faculdade, pessoal, ele conseguiu um emprego no necrotério da própria faculdade. Essa faculdade também tinha esse necrotério, fazia esse serviço e também já utilizava como laboratório para que os alunos pudessem ali aprender algumas artes. E foi ali que ele conseguiu então conhecer o trabalho de um médico chamado Dr. Nahum White. Esse médico, ele era muito conhecido por defender a técnica de dissecação de cadáveres. E parece que ali, né, o Holmes ficou muito fascinado ali por esse estudo, né? Começou a aprender essa técnica, começou a manipular aqueles cadáveres e ali também ele acabou criando esse fascínio sobre a dissecação e ele tinha já decidido que era com isso que ele iria trabalhar, né, durante a sua vida. Foi ali também, pessoal, trabalhando nesse necrotério, que ele conheceu uma pessoa, eu não consegui descobrir quem era o nome dessa pessoa, mas parece que ele auxiliou o Holmes a praticar algumas fraudes envolvendo apólices de seguro daqueles cadáveres que estavam ali sob cuidado deles. Então, o que eles tiveram a ideia? O Holmes, ele teve a ideia de que para facilitar essas fraudes, ele iria então desfigurar o rosto daquelas pessoas que já estavam mortas ali em poder deles, que eles iriam falsificar as apólices de seguro em nome deles e que isso tudo com a ajuda de uma outra pessoa que também mexia com essa papelada de autorização de seguros, que na verdade parece que era um trio que fazia isso, ele e mais 2 pessoas, eles conseguiram então ganhar muito dinheiro trabalhando no necrotério da própria faculdade, não somente com as apólices de seguro que ele falsificava, mas também vendendo os esqueletos daquelas pessoas que eram consideradas indigentes. Então era mais fácil porque ninguém iria reclamar o corpo daquelas pessoas. Então eles esperavam um tempo, ninguém da família aparecia, ninguém responsável queria saber quem eles eram, então eles acabavam também fazendo essa limpa, né, essa desossa, que ele já era acostumado a fazer nessa época, que mais tarde ele também continuou fazendo isso com outras vítimas, que a gente já vai chegar lá nesse assunto. Então ele acabava vendendo esses esqueletos para outras faculdades e ele conseguiu um montante de dinheiro muito grande. Em 1886, quando ele se formou na faculdade, ele decidiu então abandonar o nome dele de batismo, que era Herman, e ele adotou um nome então que seria Henry Howard Holmes, tá? E depois ele ficou conhecido então pelas suas iniciais, né? H.H. Holmes ou H.H. Holmes. Nesse mesmo ano de 1886, quando ele acabou se formando, ele decidiu que ele não queria mais ter uma família. Então ele abandonou a Clara, que era sua esposa, junto com o seu filho Robert, que na época também era bem pequeno ainda. Ele ficou um bom tempo aí perambulando pelo mundo sem dar nenhuma notícia para sua família. Eu não sei o que ele fez nesse meio de tempo, mas ele ficou algum tempo ainda rodando aí pelas estradas da vida, até que ele parou numa cidadezinha chamada Illinois. E é aí que começa então essa fase tão tenebrosa na vida de outras pessoas, pessoas que acabaram cruzando o caminho desse homem. Quando ele chegou em Illinois, ele conheceu então um senhor que era o proprietário de uma farmácia, tá? O nome desse senhor era Holton, senhor Holton. Ele tinha uma esposa, a senhora Elizabeth Holton, eles já eram pessoas de mais idade. Parece que esse homem já estava bastante doente, mas ele acabou então, até por isso mesmo, como ele precisava de uma ajuda na farmácia, ele acabou então contratando Holmes para que ele fosse farmacêutico, porque naquela época médico, farmacêutico, dentista, né, eles eram tudo meio que faziam ali essas vezes, né, de médico, de farmacêutico, tendo profissões às vezes bem diferentes.
Então ele acabou se tornando o farmacêutico da região. Parece que ele fez assim um trabalho exemplar na farmácia, ele ganhou a confiança do Sr. Holton e da sua esposa e também, pessoal, acabou ganhando muita confiança das pessoas que frequentavam a farmácia e que acabaram então ali, né, se tornando seus pacientes. Parece que ele era um homem que ele tinha muita lábia, muita conversa, ele era um homem considerado um homem bonito, um homem muito bem arrumado, porque ele era extremamente vaidoso, ele era muito narcisista também, ele estava sempre ali impecável, né, com as suas vestes para que ele já conseguisse então ter esse carisma que ele já tinha naturalmente, que ele infelizmente usou para o lado do mal. Ele acabava usando então esse forte carisma que ele tinha para conseguir já pescar ali algumas vítimas que ele já estava de olho. E as vítimas que ele escolhia, pessoal, tanto fazia, era homem, mulheres, crianças, porém o foco maior dele eram mulheres que tivessem a pele extremamente clara, que era uma preferência dele atacar esse tipo de pessoa. Na época ele trabalhava como farmacêutico, mas ele já estava com um plano mais ambicioso e algumas pessoas, alguns relatos falaram que a morte do Sr. Holton, que estava doente, foi bastante antecipada pelas mãos do Holmes. Inclusive que ele também conseguiu receber as apólices de seguro que estavam no Sr. Holton, enganando a senhora Elizabeth, que era viúva dele, e ele acabou então fazendo uma proposta para a senhora Elizabeth. Ele queria comprar a farmácia, então ela acabou aceitando. Ela também já estava com mais idade, já estava bastante ali deprimida por causa da morte do marido. Ela acabou então aceitando a proposta dele. Ela teria recebido uma parte pequena como entrada, só que ela nunca chegou a receber a parte maior. Ela procurou Holmes outras vezes para questionar a respeito ali das promissórias que eles tinham assinado, mas ele sempre acabava enrolando ela. Quando ela viu que ela estava sendo enganada, ela resolveu procurar um advogado. Só que antes dela começar a mexer os pauzinhos, digamos assim, para afetar Holmes judicialmente pela dívida não paga, ela acabou morrendo misteriosamente também, e que mais tarde teria sido visto que ele teria envenenado ela e que também teria envenenado o Sr. Holton. Então ele também ganhou, pessoal, em cima da morte da senhora Elizabeth, em cima do seguro de vida que ela também tinha, porque como ele já tinha esses comparsas que ajudavam ele nas questões das fraudes, e um desses comparsas também não teve um final nada bom e sobrou até para os filhos desse comparsa também, ele conseguiu então somar uma quantia ainda maior de dinheiro que ele já tinha, porque assim, ele não pagou a senhora Elizabeth não porque ele não tinha dinheiro não, pessoal, porque ele era mal pagador mesmo, ele era conhecido como uma pessoa assim sem compromisso nenhum. Ele fazia as dívidas, tinha dinheiro para pagar, mas ele não honrava. Com o seguro que ele conseguiu receber ali do Sr. Holton e da esposa dele, ele já estava com uma quantia ali já bem exorbitante, tá, na sua conta bancária, e ele começou então a pesquisar ali mesmo, próximo da farmácia, um terreno que estava para vender. Esse terreno ele era gigantesco, ele tinha ali o tamanho de um quarteirão inteiro, ficava na rua de trás da onde ele trabalhava com a farmácia, e ele já teve a ideia então de construir um hotel para abrigar ali os turistas que chegariam na cidade, porque em 1893 seria feito ali uma exposição mundial, que ficou conhecida como Feira Mundial. Ali tinham, né, várias coisas que seriam expostas, eram automóveis, cavalos, era uma feira assim bem generalizada, né, que tinha vários produtos ali para serem expostos e também comercializados. Então, naquela época, um grande hotel ali seria muito bom para ele, porque ele lucraria muito com as hospedagens feitas. Então, ele comprou esse terreno, deu início ali à construção desse hotel. Ele não era um hotel muito bonito externamente, ele não era considerado na época, e olhando nas fotos realmente por fora, ele não tinha muito atrativo não. Ele era projetado para ter 3 andares, só que o terceiro andar nunca foi terminado. Foi uma construção ali muito difícil de fazer, parece que teve mais de 50 empreiteiras, trabalhou para Holmes. Sempre que esses empregados começavam ali a questionar ele a respeito de por que tantas portas, por que tantas passagens, tinham portas que eram falsas. Então sempre que chegava nessas perguntas e nesses trechos da construção, ele demitia aquela equipe e contratava outro. Então a planta original desse hotel, ele tinha as plantas, né, por escrito ali, que eram para passar para esses engenheiros, mas quando chegava em determinado ponto, ele substituía aquelas plantas, retirando aquela outra parte que já tinha sido feita. Só que ali, para um bom engenheiro, aquilo ali ele acabava percebendo que tinham lacunas naquelas plantas ali que não fechavam. E sempre que essas perguntas vinham à tona, ele acabava então demitindo aquela equipe.
Assim que ele começou, pessoal, a construir o hotel, deu início, então, já na cabeça dele, porque ninguém sabia, né, que aquele hotel seria um hotel de horrores. Essa história, ela é tão marcante, ela é tão intrigante, que ela acabou sendo inspiração ali para várias peças de teatro. Teve também, se eu não me engano, no American Horror Story, também teve a 5ª temporada, se eu não me engano, que falava sobre um hotel ali dos horrores, também foi inspirado, apesar do nome dos personagens ser diferente, também foi inspirado e também tem livros, tá, pessoal? Tem um livro até que eu vou sugerir aqui para vocês, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Que é um livro que fala bastante sobre a vida de Holmes e também muito fiel ao que aconteceu. Holmes também, pessoal, além, né, da inteligência, do carisma, da astúcia, ali de uma mente muito brilhante, né, inteligentíssimo, porém voltado ali para o mal. Além de todas essas qualidades, né, ele também tinha uma outra característica, que era ser muito mulherengo, nada fiel às suas esposas. Então, a primeira esposa foi abandonada, depois ele casou com a segunda esposa, o nome dela era Myrta Belknap, ele casou com ela ali aproximadamente em 1887, já usando a alcunha de H.H. Holmes. Então ele já se casou com ela com um documento falso, porque esse não era o verdadeiro nome dele. Ele teve com essa esposa uma única filha chamada Lucy. O casamento dele sempre foi muito estranho com essa mulher, porque ele não tinha nenhuma proximidade realmente com ela. Eles tiveram aquela filha, tudo, mas ele era muito frio com ela, era muito distante, tanto é que ele se casou logo depois, ele já foi embora, né, nessas andanças dele ali. Ele acabou então deixando essa mulher e a filha para trás. Acredito que ele também tenha casado com ela puramente por interesse, mas isso nunca ficou muito claro ali que fim que levou essa esposa. Teve algumas pesquisas que eu fiz, pessoal, que falou que ela teria sido morta por ele, mas já teve outras que não comentou, que não mencionaram nada, disseram que ele realmente abandonou, provavelmente passou a mão ali nas joias dela e nos pertences dela e abandonou ela e a filha e nunca mais a procurou novamente. Depois de um tempo, pessoal, ele também acabou se envolvendo com outras mulheres, né, outras amantes, novamente também usando nomes falsos, acabou então se envolvendo, deixando elas ali bem apaixonadas, que seria mais fácil para ele passar a perna nelas, e isso foi feito. Conheceu também uma outra mulher que era esposa de um comparsa dele. O nome dessa mulher era Júlia. A Júlia, ela tinha uma filha, né, com esse comparsa do Holmes, que se chamava Ned Connor, e eles tiveram uma menininha juntos, uma menininha chamada Pio, que provavelmente também ali não teve um final muito bom nas mãos do Holmes. Na época que ela desapareceu, ela tinha somente 8 anos. A Júlia também teve um final nada bonito na mão desse homem. Eu já vou contar essa história direitinho para vocês daqui a pouco. E também, pessoal, a terceira esposa, que se chamava Georgiana York, ela até me deu um pouquinho de trabalho nas pesquisas, porque junto com o nome dela também apareceu o nome de uma outra mulher, que em alguns sites é descrita como a terceira esposa dele, tá? Mas nos sites mais fiéis à história dele, ali diz que não, que a terceira esposa era Georgiana, e que essa outra mulher que aparecia como terceira esposa se chamava Minnie Williams. A Minnie Williams, ela tinha também uma irmã chamada Nanny Williams, e essas mulheres aí também fizeram parte. É uma história bem controversa também na vida de Holmes. Ele próprio disse isso, que é uma história bem enrolada. No dia do seu julgamento ele falou bastante sobre elas. Mas então a Minnie teria, na verdade, sido uma amante que ele teve. Ela teve, parece que, uma participação ali bem importante na vida de crianças que o Holmes também teria assassinado. O próprio Holmes conta no julgamento dele, ele disse que a Minnie Williams foi assassinada por ele, sim, mas que a irmã dela, a Nanny, não teria sido assassinada por ele, que a Minnie teria tido uma crise de ciúmes, tá? Teria matado a irmã, e que ele teria ajudado a amarrar esse corpo num tronco, tá, de árvore, e tiveram a ideia de então procurar um lago ali próximo com uma profundidade ali significativa, e que eles então teriam jogado o corpo da Nanny ali no fundo daquele lago, e que mais tarde então ele teria matado a Minnie Williams envenenada, porque ela já estava ali atrapalhando os planos dele. Inclusive, parece que a Minnie também estava ameaçando a contar ali sobre as falcatruas, né? Que ela sabia porque ela ficou um tempo ali como babá dos filhos do Benjamin Pitezel, que ele acabou matando e também acabou matando essas crianças.
Holmes ele já estava com esse planejamento de construir esse Castelo dos Horrores, né, antes da Feira Mundial começar a acontecer. Então ele já começou a construir para que em 1893 esse edifício já estivesse pronto, e assim foi feito. Então esse edifício ele foi projetado para ter 3 andares e um porão, só que o terceiro andar ele nunca foi concluído. Como eu falei também, já teve várias questões ali de funcionários que foram demitidos e estava cada vez mais difícil para ele conseguir pessoas que já não tivessem conhecido o início daquela estrutura. Mas assim ele começou então sempre acompanhando aquelas obras, parece que ele passava muito tempo ali de olho para ver se nenhuma informação ali muito suspeita acabava vazando. E ali foi então dado o início, em 1893 esse hotel já estava concluído. Então veio muitas pessoas de fora, tá, pessoal, para esse hotel. Teve muitas moças jovens que também vinham em procura, né, de um trabalho. E essas moças, ele fazia toda uma pesquisa, então ele dava muita preferência para moças que tinham a pele muito branca, tá, e que não tinham nenhum parentesco com pessoas que moravam ali próximo. Então, como já era uma feira muito anunciada, ele também aproveitou isso, foi em outras cidades, divulgou então que ele estaria contratando essas funcionárias e que então era para procurar ele naquele endereço que ele iria começar a fazer as entrevistas. Então, aquelas que não tinham família, digamos assim, pelo menos não próximas, pessoas ali que eram, né, mulheres muito jovens e que eram órfãs, pessoas que já viviam muito tempo sozinha, ele acabava então dando preferência para essas pessoas. Esse hotel, pessoal, ele tinha mais de 100 quartos. Era um labirinto, tá? Aquilo ali era uma câmara dos horrores, porque ali tinham passagens falsas, tinham quadros com olhos falsos, que era, sabe aqueles filmes de terror que a gente vê que o olho fica se mexendo porque tem uma outra pessoa passando ali atrás? Era o que ele tinha no hotel dele. Então ele gostava muito de espiar as mulheres nos seus momentos ali mais íntimos, na hora do banho, mas ele também gostava muito de ver quando elas estavam se debatendo por causa de intoxicação por gás, porque todos os quartos parece que tinham ali dispositivos escondidos em móveis e em tapetes muito luxuosos, porque por fora não era um hotel muito bonito, mas por dentro dizem que ele tinha assim a mobília da mais sofisticada da época. Então era um local por dentro muito bonito, mas que escondia ali um terror muito grande. Atrás desse quarto, onde tinham lamparinas, onde tinham quadros, além dos olhos falsos, também tinham essas mangueiras de gás que ele acionava com um controle, uma espécie de um controle que ele tinha na época. E ali era então colocado gás. E as portas e janelas nesse período, pessoal, já estavam trancadas, as pessoas não conseguiam. Ah, mas como que ninguém escutava do outro quarto? Porque mesmo sendo ali em 1893, a tecnologia não era muito avançada, já tinham formas de abafar o som, como se fosse ali um isolamento acústico. Então ele colocava ali esponjas, tecidos especiais que ele mandou trazer de fora para que o som fosse o mais abafado possível. E ele também nunca colocava uma pessoa do lado daquele quarto. Ele sempre deixava um quarto vazio para depois colocar uma outra pessoa, porque isso também ajudaria a abafar o som no momento que a pessoa estivesse gritando por socorro. Então, quando essas pessoas, que a maioria eram suas funcionárias e também hóspedes, elas começavam a ficar ali muito tontas por causa do gás. E era nesse momento, então, espiando pela janela, que ele via ou a pessoa morrer, pedindo socorro, ou ele então parava de acionar o gás por aquela mulher que ele se interessava, digamos assim, de uma forma sexual, né, mais ativa. Então ele parava no momento em que ela estava ali desmaiada, e ele então também cometia ali os estupros, tá? Porque além de ele matar as mulheres, ele também estuprava a maioria delas, pelo menos segundo ele, aquelas que ele achava mais interessantes. Nesse lugar, pessoal, também tinham corredores, né, que mais pareciam labirintos, e tudo isso com o intuito de confundir, né, os seus hóspedes e seus funcionários, que na verdade se tornariam suas vítimas. Na maioria dos quartos também haviam alçapões no chão que eram escondidos, né, ali por lindos tapetes, né. Esses alçapões, eles davam acesso ao porão do edifício, onde funcionava seu laboratório de atrocidades. E nas paredes ali, como eu falei, tinham então esses olhos falsos, que era por onde ele acabava vendo ali as pessoas, tá? Então, o que acontecia? Depois que essas pessoas que ele resolvia não matar através do gás, ele entrava no quarto, abria aquele alçapão que estava ali embaixo daquele tapete, e embaixo desse alçapão, pessoal, tinha o quê? Tinham rampas, como se fossem escorregadores, na verdade, tá? Esses escorregadores, eles faziam toda ali uma engenharia,
né, para passar pelo outro andar, e essas pessoas ali que estavam desmaiadas, elas acabavam caindo embaixo, ali onde era a parte do porão, que era onde ele tinha o seu laboratório. Ele também cometia ali algumas atrocidades dentro do próprio quarto, mas a maioria era feita ali naquele porão, tá? Então, esse porão, ele é descrito ali pelas pessoas que fizeram as pesquisas sobre a vida dele, é que esse porão, ele na verdade parecia uma masmorra medieval. Dizem que o homem tinha de tudo ali, tinha até aquelas donzelas de ferro, né? Essas donzelas de ferro, elas eram aqueles caixões, né, digamos assim, em forma de ferro, que tinham aqueles espinhos ali por dentro, que na verdade eram pregos, bem pontiagudos, então eles trancavam as pessoas ali dentro. Geralmente a pessoa não morria na hora, então parece que ele tinha um desse ali também. Ele tinha 2 fornos bem grandes, que era onde ele colocava ali os restos de carne, porque os ossos ele aproveitava. Então ele fazia uma desossa também nesses corpos ali, né, dessas pessoas que ele matava. Ele desossava, tirava toda a carne, colocava a carne ali muitas vezes dissolvida em líquidos ali que eram ácidos, né? E muitas vezes ele também acabava jogando esse resto dentro das fornalhas, mas ele admitiu no julgamento dele que ele lembra, porque assim, foram tantas pessoas que passou pela mão desse homem que nem ele lembrava. Ele até falou no julgamento dele que ele matou 27 pessoas, só porque o que aconteceu? Dessas 27, pessoal, parece que só 10 ou 11 ali que foram encontrados vestígios de corpos que puderam ser identificados, porque como o restante ele vendia os esqueletos também, ele acabava também derretendo essa carne, então muitas pessoas acabaram simplesmente desaparecendo, mas depois foi comprovado que elas tiveram ligação ali com ele e eram mais de 200 pessoas, por isso que chegou então a essa conclusão. O que ele fazia? Ele confessou nesse julgamento que pelo menos uma pessoa ele teria matado, ele teria a princípio induzido, ele tentou fazer ali um jogo mental com essa pessoa, tentando fazer ela se convencer que se ela entrasse dentro daquele forno, ela iria morrer de uma forma mais fácil, porque antes dele matar, ele torturava, assim, ele deixava sem comida, sem água, ele batia, ele estuprava diariamente aquelas mulheres, tá? Então, o sofrimento delas já estava muito grande, elas já estavam ali muito machucadas e praticamente já em estado de inanição, porque elas demoravam, às vezes, pessoal, semanas para morrer. Semanas, né? Elas foram encontradas ali, o que sobrou delas em estado ali que deu para ver que elas sofreram muito, segundo o legista que fez acompanhamento desses restos, né, mortais que foram encontrados. Então ele deixava a pessoa num estado sem sentido nenhum de vida, né, porque elas sabiam que não conseguiriam sair dali com vida, mas para que terminasse aquele sofrimento logo, ele tentava induzir essas pessoas a entrar dentro do forno, mas parece que ele não conseguiu. Então foi onde ele pegou uma dessas pessoas que ele não disse quem era, simplesmente abriu a porta da fornalha que ele tinha no porão e jogou aquela pessoa com vida dentro daquele forno para que ela morresse queimada. E ele disse que riu muito, que ele riu muito quando isso aconteceu, porque a morte para ele era uma coisa fabulosa, ele achava lindo. A morte dos outros era muito prazerosa, mas a dele ele tinha pavor. Quando ele levava essas mulheres para dentro do porão, ele tinha o hábito de deixar elas totalmente nuas, amarradas em um banco ou penduradas por ganchos, aonde ali ele cometia então os estupros, mas além de ele estuprar corporalmente essas mulheres, ele também utilizava utensílios para cometer esse tipo de abuso. Ele utilizava os próprios ganchos, utilizava faca, utilizava correntes ali, utilizava vários pregos, várias lâminas que ele tinha, né, objetos ali pérfuro-cortantes que ele tinha no laboratório, agulhas, que ele maltratava bastante essas mulheres, cortava muito o corpo delas no momento em que ele estava cometendo os abusos sexuais com elas. E uma dessas mulheres se chamava Júlia. Lembra que eu comentei com vocês alguns minutos atrás que ele tinha uma amante chamada Júlia, casada com um comparsa dele chamado Ned Connor? Então, essa mulher se envolveu com Holmes no momento em que ele já estava casado com a Georgina. E a Georgina parece que era uma mulher extremamente ciumenta. Ela sabia, né, na verdade, das infidelidades do marido, mas ela não aceitava. Então ele era muito galanteador, sempre deixou muito claro que tinha outras amantes, mas ela ainda acabava fazendo vista grossa, até que ele pegou ela com a Júlia. E quando ela pegou, daí o negócio ficou diferente, ela não gostou, parece que ela teve uma discussão terrível com ele. E a Georgina sabia demais. Ela também sabia
dessas atrocidades e sabia também que ele fraudava os seguros dessas pessoas, porque essas funcionárias que trabalhavam com ele, uma das exigências, né, profissionais para que elas pudessem trabalhar ali, era que elas fizessem seguros de vida colocando ele como beneficiário. Então, pessoal, como ele já tinha um amigo que trabalhava nessa época com as apólices, isso não ficou tão escancarado para a polícia, porque tinha alguém ali que abafava o caso para ele também, só que eu não sei quem era essa pessoa. Tem alguns rumores ali que falam que era esse Nid Connor e também falam que era um outro comparsa ali que ele teve, que a gente também já vai falar um pouco sobre ele, tá? Que era o Benjamin Pitezel, tá? O Benjamin Pitezel parece que era uma dessas pessoas que ajudava ele nas fraudes dos seguros. Não sei se era ele quem estava lá dentro abafando o caso, mas ele ajudava também com essas apólices de seguro e também não teve um final nada bom na mão dele. Referente a Julia, então, pessoal, ela acabou engravidando do Holmes, mas ele disse que ele não queria aquele filho e ele também estava muito preocupado com as ameaças da Georgina, porque se ela saísse por ali falando demais, com certeza ele seria pego. Então, para agradar a esposa, ele resolveu dar um fim na Julia, só que ele também tinha a filha dela, que ele resolveu dar um fim nela depois. Então ele convidou a Julia para passar mais uma tarde juntos e foi ali então que ela contou que estava grávida e ele não gostou nem um pouco, porque ele bateu bastante nela, estuprou ela, porque depois de uma surra ela não quis mais nada com ele. Isso foi o que ele contou. Colocou ela sob efeito de clorofórmio, mas não deixou ela dormir totalmente, levou ela para o porão. E ali ele disse então que ele iria cometer um aborto e ela não teve forças para reagir. Ele acabou tirando o próprio filho do útero dela, não sei quanto tempo de gravidez ela estava, mas eu acho que ela devia estar bem no início, mas isso não importa, foi uma atrocidade do mesmo jeito. Ele tirou então o bebezinho e logo depois que ele tirou o próprio filho, que ele abortou, ele matou ela também. Alguns dias depois ele pegou, ofereceu para a menina dela um copo com leite com veneno de rato, e ele acabou matando, então, a filhinha dela envenenada. Nessa altura, pessoal, o Nid já tinha discutido com a Julia, já tinha descoberto todo o caso dele com Holmes e foi embora e abandonou ela e a filha. Só que algum tempo depois, ele ficou preocupado com a menina e acabou voltando para buscar ela. Quando ele foi buscar a Pio, que era a filha, o Holmes falou que elas não estavam mais ali, que eles tinham resolvido terminar o relacionamento e que ela havia então resolvido ir embora. Ele quis saber para onde a esposa levou a filha, mas o Holmes falou que não tinha essa informação. Acredito que ele não tenha acreditado muito nessa informação, mas também não tinha muito o que ele fazer. Então ali se encerra a história da Julia e do Nid. Eu não sei o que aconteceu com esse homem mais tarde, se ele também foi morto, se ele conseguiu ali reconstruir a vida dele em outro lugar. Eu não tenho essa informação, até se alguém souber, por favor, deixem aqui nos comentários pra gente. Esse suposto comparsa, suposto não, ele era um comparsa do Holmes. Esse homem se chamava Benjamin Pitezel, eu só não sei se era ele, como eu falei, que estava lá dentro, desse escritório, digamos assim, facilitando para que a polícia não desconfiasse de tantas apólices de seguro feitos no mesmo nome. Mas ele ajudou bastante ali, então, Holmes com essas fraudes. Segundo Holmes, ele não conhecia as atrocidades que ele fazia e só participava, então, dessa parte de fraude. Esse Benjamin Pitezel, pessoal, ele também acabou condenando a família dele, praticamente inteira, porque ele tinha 3 filhos, tem alguns sites que falam que eram 5, mas eu acredito que eram 3 porque foram os 3 que o Holmes acabou matando. Ele era casado também com uma jovem chamada Carrie Pitezel, tá? E com ela, então, ele teve esses 3 filhos. Ele teve a Alice, de 14 anos, que eu vou mostrar aqui na foto para vocês. Tinha a Nellie, de 10 anos, e ele também tinha, então, um filho caçula, que era um menino, chamado Howard Robert Pitezel, tá? De apenas 8 anos. Então, o que aconteceu, pessoal? Ele e o Benjamin, eles tinham bolado um plano para que eles forjassem a morte do Benjamin. A Carrie parece que sabia de tudo isso, concordava que ele iria pegar um cadáver, iria desfigurar, iria simular um acidente, iria receber um seguro de vida ali muito alto que o Benjamin tinha feito, já pensando nessa própria fraude que ele iria fazer com a morte dele. Só que no meio do caminho, não sei por que cargas d'água, o Holmes achou que seria mais fácil matar o comparsa de verdade do que simular a morte dele. Não sei se já tinha acontecido alguma coisa ali entre eles, mas ele resolveu dessa forma, então, que ele matou o Benjamin de uma forma muito estúpida, que ele deu uma pancada ali na cabeça dele, deixou ele um pouco tonto, mas que ele fez questão de não matar ali na hora, que ele colocou
o Benjamin em contato com substâncias corrosivas. Parece que foi até benzeno que ele colocou em cima para que ele tivesse aquela dor das queimaduras, mas também estava muito fraco para conseguir reagir. Ele queimou o corpo dele praticamente inteiro e depois ele teria então decapitado o amigo, porque a cabeça dele não foi encontrada. Ele não deu muitos detalhes a respeito da morte do amigo, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu, que ele decapitou. Então ele voltou, né? Depois que fez toda essa atrocidade, ele teria procurado então a esposa do Benjamin, a Carrie, e contou para ela que o plano tinha dado certo, que o Benjamin já estava em outra cidade esperando por ela e pelas crianças, mas que primeiro ele queria levar os filhos para que eles estudassem lá em outra cidade. Levou essas crianças para Boston e lá nessa casa onde ele alugou já estava então a Millie Williams, que também era uma das amantes dele. Então ele levou primeiro essas crianças, deixou a Carrie na casa dela, só que no meio do caminho parece que ele mudou um pouquinho ali os pensamentos dele. Ele chegou a levar essas crianças para ficar um tempo junto com a Minnie, mas que depois ele teria então resolvido dar um fim naquelas crianças, tá? Então ele pegou as 3 crianças, levou para uma outra região. Eu não sei o que aconteceu ali, mas provavelmente o mais novo assistiu à morte das irmãs, porque ele era um sádico, ele gostava de ver as pessoas sofrerem. Então o que ele fez? Ele pegou as 2 meninas, filhas do Benjamin, colocou dentro de um baú, fez um furo nesse baú, colocou uma mangueira a gás e matou elas ali intoxicada. Levou então o filho mais novo de Benjamin para uma outra cidade ali próxima, numa cabana que já estava bem abandonada. E ali ele não disse de que forma ele matou a criança, mas olha, gente, ele deve ter sido extremamente cruel, porque foi encontrado somente a arcada dentária dessa criança. E se vocês perceberem na foto, tá faltando dentes. Agora, eu não sei se esses dentinhos já tinham caído por questões naturais ou se ele fez alguma atrocidade envolvendo a criança, porque foi encontrado somente essa arcada e fragmentos de ossos dentro de uma lareira. Tá? Esses corpos, pessoal, foram encontrados por um detetive chamado Frank Greyer, tá? Frank Greyer, ele já estava investigando Holmes por causa dessas fraudes, mesmo tendo ajuda lá dentro desses escritórios ali que trabalhavam com a polícia. Isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas que contrataram ali então o Frank para investigar a vida, né, desse homem que várias vezes assinava nomes falsos, né? Muitas vezes era conhecido ainda como Herman, que era o nome dele de batismo, mas que muitas vezes também utilizava outros nomes e não só como Henry Holmes, tá? Ele também tinha outros nomes falsos para conseguir despistar a polícia do seu rastro ali de violência e de falcatruas, porque ele era um fraudário, ele era um falsário, então ele tinha essa habilidade, inclusive, de falsificar papéis, escrevia com letras diferentes, então isso também dificultava muito a perícia da época, que não era tão avançada quanto a de hoje. Carrie, que era esposa do Benjamin, né, mãe ali das crianças, começou a ficar muito preocupada, porque ela simplesmente parou de receber notícias. E ela questionava o Holmes a respeito. Ele dizia que elas estavam bem, que eles estavam estudando muito, mas que ele iria pedir então para que eles escrevessem cartas para a mãe, só que essas cartas nunca foram entregues. Isso, pessoal, já havia terminado a feira mundial, onde o Holmes ali fez uma chacina silenciosa em várias pessoas, porque depois que essa feira terminou, algumas pessoas, parentes de outras que haviam visitado a feira como turistas, porque não foi só funcionárias que ele matou, então ele não tinha como controlar a vida de todo mundo. As funcionárias praticamente não tinham família, mas ainda assim vieram algumas pessoas atrás delas. Começou também a vir familiares de outras pessoas que eram turistas e começaram a ir aonde? Primeiramente no hotel, que era onde ele tinha hospedado essas pessoas todas que desapareceram. Então, assim, pessoal, ali ele já estava com uma escassez, né, de dinheiro, porque nessa feira ele também acabou gastando bastante dinheiro, porque ele tinha também os funcionários, ele tinha ali tudo do bom e do melhor, digamos assim, dentro daqueles quartos. Então ele comprava muitas roupas para ele, era um cara extremamente vaidoso, né, gastador mesmo. Só que o pouco ainda, digamos assim, um pouco para aquilo que ele já teve, mas o pouco que ele tinha, ele não queria gastar
pagando dívida. Ele queria gastar com ele. Então, o que ele fez? Ele começou a desconfiar que ele poderia já estar sendo ali muito voltado ali, muito ligado diretamente ou indiretamente a essas mortes. E ele também já estava com os credores ali no encalço dele, então ele resolveu dar um tempo daquela cidade. Ele então teria saído dali e parece que é nessa época que está registrado nos diários dele, que é onde o tataraneto dele tem esses diários, parece que ali, nessa margem de tempo, que ele está relacionado a Jack, o Estripador. Que nesse período que ele sumiu, ele teria então ido cometer esses crimes tão famosos, que ficou aí marcado pelo Jack, que até hoje ninguém sabe quem ele é realmente, mas segundo o tataraneto desse homem, ele seria então Jack, o Estripador, ou então teria uma grande chance de ser esse serial killer também tão famoso, até porque o Jack Estripador, pessoal, não vou aprofundar nesse caso porque não é o vídeo, mas é no assunto do vídeo, mas o que acontece? O Jack, ele também matou algumas pessoas com incisões ali que seriam provavelmente feitas por alguém que conhecia muito medicina. Então, tem essa chance dele ser também, mas parece que o Jack não estuprava as mulheres e o Holmes já era um estuprador também. Então, pode ser que seja, pode ser que não seja. Eu não sei exatamente as datas ali se batem com o período em que o Jack matou essas pessoas, mas segundo o tataraneto de Holmes, falou que a própria CIA, o próprio FBI, afirmam que há grande chance sim dele ter sido nessa figura tão misteriosa que é Jack o Estripador. O Frank Geyer, que é esse detetive que estava ali na cola Holmes, ele também começou a princípio desconfiar que tinha algo a mais, não somente fraudes, mas que tinha algo muito mais macabro por trás dessa vida de peregrinação ali que Holmes estava tendo. Porque ele encontrou o corpo das duas meninas dentro do baú, encontrou também a arcada dentária, então ele começou a fazer essa busca ali e foi aonde ele conversou com o ex-companheiro de cela de Holmes, porque eu acredito, pessoal, que ele já tenha sido preso antes de 1894, que foi quando ele realmente foi preso, e depois dali ele foi enforcado 2 anos depois. Mas eu acredito que ele deve ter sido preso antes, porque segundo as pesquisas, tem esse homem, tá? O nome desse companheiro era Marion Red Gappet. Eu acredito que o nome dele esteja, talvez não tão correto, mas eu acredito que seja assim. Ele dedurou então Holmes para a polícia e isso chegou aos ouvidos do detetive Frank Geyer. E ele falou que o Holmes sim trabalhava com fraudes, que ele estava até inclusive pensando em forjar a sua própria morte, mas que ele também sabia que crimes haviam sido feitos diretamente pelo Holmes e foi aí então que o detetive teve certeza de que Holmes na verdade era um falsário, mas também um assassino muito frio e muito cruel. Então, pessoal, acabou Holmes sendo encontrado, tá? Tentando vender um cavalo de raça que não era dele. Na minha opinião, até ele deu bastante bobeira, porque ele já era acostumado, né, com esse tipo de coisa, e ele foi pego justamente numa feira. Ele já sabia que já tinha detetives atrás dele, e ele deu essa bandeira, ele foi preso em flagrante tentando vender esse cavalo. Em 1894, ali ele foi preso. A princípio ele negou todos os crimes, mas logo depois ele acabou confessando no julgamento que a Myrta, que era a segunda esposa de Holmes, ela também colocou ali para a polícia muitas coisas e ela já desconfiava do marido. Ela disse que sempre desconfiou que ele mexia com fraudes e talvez até tenha sido por isso, pessoal, que ele tenha abandonado ela. Ele não matou ela nem a filha que ele teve com ela, mas ele acabou abandonando e talvez porque ela já começou ali então a desconfiar de algo. Então assim, ele acabou sendo condenado à morte, tá? Ele confessou a princípio 27 mortes, mas somente 10 corpos foram encontrados, mas depois foi provado, né, de certa forma, que mais de 200 pessoas, incluindo mulheres, crianças e homens também, tá, que ele teria matado, mas o foco principal dele eram as mulheres, até por causa dos estupros que ele cometia. Ele foi então enforcado com 34 anos, tá, pessoal? E ele fez um pedido. Ele tinha tanto medo de que acontecesse com ele o que ele fez com os outros, que ele pediu para que o caixão dele fosse duplo, que em vez de terra fosse colocado cimento em cima, tá? Porque ele tinha muito medo que o corpo dele fosse violado e que ele queria que a profundidade fosse mais de 10 pés.
Tá, e assim foi feito. Então, quando ele foi enforcado, pessoal, uma coisa muito estranha que aconteceu, parece que o pescoço dele não quebrou na hora, o pescoço dele parece que não chegou a dar aquele estalo, né, mas ele ficou se debatendo ali na corda por algum tempo, e que depois essa corda teria sido cortada antes dele morrer. Por que foi isso? Ninguém sabe. Então, ele só foi dado como morto 15 minutos depois de muita agonia. Ficou se debatendo ali no chão com aquela corda ainda bem apertada, mas não estava mais pendurado. Então, ali gerou muito burburinho na época, porque disseram que aquele corte que deram na corda antes dele morrer, que aquilo ali tudo poderia ter sido encenado, e que ele, na verdade, tinha pedido tudo aquilo ali para o caixão dele, não porque ele não queria que o corpo fosse violado, mas para que as pessoas não conseguissem verificar o caixão dele e perceber que não era ele quem estava ali dentro, e sim algum outro cadáver. Só que algum tempo depois, parece, tá, pessoal? Parece, porque eu não tenho certeza. Eu até vou mostrar a foto aqui para vocês, mas eu não tenho certeza se essas fotos aqui são realmente reais. Mas nesse site que eu pesquisei, ele afirmou que em 2017 foi feita uma exumação do corpo dele e que esses restos mortais que eu vou mostrar para vocês agora seriam de Holmes, e que então não teria sido realmente forjado nada, que ele teria morrido, que parece que no pescoço dele também tinha encontrado algum osso quebrado, alguma fratura ali que denunciasse que aquela pessoa ali foi enforcada. Mas já disseram que o pescoço dele também não havia quebrado e que ele morreu então ali por asfixia. Então tem muitas incógnitas ali na morte dele também, mas parece que essa exumação aconteceu em 2017. Mas fica aí essa dúvida, até quero que vocês coloquem aqui para mim a opinião de vocês. Depois da morte de Holmes, pessoal, esse hotel ele se incendiou. Na verdade, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas algumas pessoas falam que esse incêndio não começou sozinho. Algumas pessoas falaram que foi por causa de alguns escavadores que estiveram ali cavando no porão, que um deles, chamado Connor, teria acertado uma picareta num cano de gás que teria gerado uma explosão que teria então aberto mais câmaras ali que estavam escondidas, que ele teria achado um armário com esqueletos vestidos de mulher, que eles teriam encontrado banheiras com ácido, com pessoas ali dentro, ou o que sobrou delas. Dizem que o cheiro era terrível, tá? E eles viram aquilo tudo. Então parece que o Connor, que era um desses trabalhadores, nunca mais se recuperou. Diz que o homem enlouqueceu, ficou louco, ele nunca mais se recuperou e que ele teria então cometido suicídio. Depois também do enforcamento do Holmes, o delegado, que era o diretor, perdão, que era responsável pelo presídio que ele ficou, parece que esse homem também se enforcou. Que um escritório onde tinham bastante documentos dele, que era ali gerenciado pelo promotor, né, de acusação, que esse escritório também pegou fogo misteriosamente. E, pessoal, que o único documento que sobrou foi uma foto de Holmes, né? Então isso gera mais ali vínculo ao sobrenatural, porque muitas pessoas falam que aquele local ali ficou extremamente assombrado. Eu não duvido, parece que na época as pessoas atravessavam a rua, queriam que demolissem aquilo tudo ali, mas não foi demolido de imediato. E alguns anos depois, então, depois dessas explosões, acabou sendo demolido e hoje é uma agência do Correios. Parece que esse terreno até hoje, quando as pessoas passam com cães, esses cães ficam muito agitados ali, parece que estão vendo alguma coisa, e tem funcionários dessa agência que falaram também que já escutaram coisas muito estranhas ali dentro, barulhos de porta, corrente, quedas de temperatura. Os animais ficam extremamente agressivos quando estão ali, então é um local onde é considerado amaldiçoado. Mesmo essa agência tendo sido construída um pouquinho mais para a esquerda, mas ela ocupa o mesmo terreno aonde tinha, né, esse castelo ali dos horrores. E esse tataraneto, pessoal, até o nome dele, vou pegar aqui para vocês, é Jeff Mugget. Ele é tataraneto de Holmes, ele tem esses diários, ele diz que descobriu essa história quando ele tinha 40 anos, que ele não se orgulha disso, mas que mesmo assim ele tem um grande fascínio para tentar entender o que o tataravô dele tinha na cabeça, né, para fazer tanta atrocidade. Então foi nesses diários também que ele começou a montar ali uma árvore genealógica e, pasmem, aonde foi parar, pessoal? Com a Meghan Markle. Isso mesmo, a Meghan Markle, aquela casada lá com o príncipe Harry, parece que ela é prima 8ª
desse homem, do Jeff, tá? E se ela é prima ou oitava do Jeff, ela também é parente de H.H. Holmes, tá? Então esse assunto meio que foi abafado pela família real, mas hoje eu também não sei se é mais escancarado ou não, porque a gente sabe que a rainha e a Meghan não estão nos seus melhores momentos, então não sei se essa história ali também é comentada ali nos bastidores da realeza britânica, mas eu acredito que seja assim. Ele era uma pessoa extremamente cruel. Ele disse ali nos seus últimos momentos finais que ele era o próprio diabo, que ele estava se transformando no próprio diabo e que quando ele nasceu, o mal já estava do lado da cama dele e do lado dele permaneceu até o último dia da sua vida. Que ele não podia evitar de ser um assassino, que ele era um assassino, né? Então, é uma pessoa que tinha aquela convicção de ser um assassino, de gostar de ser, não ia parar, ele só parou porque ele foi descoberto, porque senão ele teria matado, pessoal, milhares de pessoas, porque ele morreu muito jovem, com 34 anos de idade, tá? Infelizmente, escolheu o lado do mal porque era uma mente muito inteligente, poderia ter sido um ótimo médico, mas escolheu fazer as atrocidades que ele cometeu. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui, por favor, o seu like, se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante para nós. É um prazer imenso estar aqui com vocês sempre. Eu gosto muito de estar aqui com vocês e espero que vocês também tenham gostado da minha companhia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.